Fala moçada, fala rapaziada. Vamos trabalhar um pouquinho agora a parte da estrutura lógica dos conectivos. E aqui eu peço um pouco de atenção, por quê? Porque cada conectivo tem uma estrutura particular e a gente precisa entender essa definição, a gente precisa entender todas as características, né, dessa estrutura de cada conectivo. E aí muita gente às vezes fala assim, professor, mas lógica não tem lógica. Por quê? Porque às vezes você está querendo interpretar, né, o texto dentro da situação aqui, das questões. E nessa parte da lógica formal, que a gente também chama de lógica qualitativa, a gente não pode fazer isso. A gente tem que pegar a estrutura de cada conectivo, a estrutura específica e aplicar na situação. E não entender, extrapolar essa situação para o nosso meio, para o nosso senso comum, para a relação do nosso convívio. Ok? Beleza? Então aí, ó, quer entender direitinho, quer compreender toda essa parte dessa estrutura lógica dos conectivos? Então, fique aqui comigo, professor Jadiel Varges, através do canal, né, Exatas Aprovação aqui no YouTube, professor Jadiel Varges no Instagram e, né, o canal VaptVupt no Telegram, que você vai estar aí, né, recebendo todas as informações e está sendo direcionado para um estudo de qualidade. Beleza? Vamos nessa. Olha só, conjunção. Primeiro, né, conectivo que a gente vai trabalhar aqui é a estrutura da conjunção, também chamado aí, né, de conectivo E. Beleza? Olha só, relação simbólica é importante, sim, porque algumas bancas costumam cobrar essa relação simbólica também. Então, o símbolo é a gente ficar ligado não só, né, na letra que define aí o conectivo, mas também no nome do conectivo. Certo? Exemplo, olha só, se eu coloco assim, 2 é par, é primo. Ó, o que eu estou dizendo aqui? Que o 2, ele é tanto um número par quanto um número primo. Eu estou dizendo que ele satisfaz as duas condições. Professor, mas aqui eu estou analisando, interpretando o texto, porque eu estou pegando um exemplo que ele se enquadra dentro da definição para você entender a estrutura. Mas você não vai pegar, interpretar, levar o texto para a estrutura, você tem que trazer a estrutura para dentro do texto, ok? Beleza? Sim. Então, o que a gente tem aqui, ó? Algumas palavras equivalentes a esse conectivo E, pode ser a palavra mas, a palavra nem, tem aí também essa mesma relação de equivalência do conectivo E. A gente pode tranquilamente substituir, né, pela palavra E, essas duas palavrinhas aí. Sim, e como funciona essa relação matemática aqui? Qual é a relação matemática que define essa estrutura da conjunção? A relação da interseção. Então, ó, esse conectivo E aqui representa uma interseção. E o que quer dizer interseção, professor, dentro da matemática? Quer dizer que satisfaz as duas coisas, ou seja, né, corresponde tanto uma situação A quanto uma situação B. No caso aqui a gente está chamando de proposição P e proposição Q. Veja que a proposição P é ser par, a proposição Q é ser primo. E o 2, ele satisfaz essas duas condições, ou seja, esse 2 ele está na interseção dos conjuntos, né? Ele pertence a ambos, tanto ao conjunto dos pares quanto ao conjunto dos primos. Beleza? Pronto. E a tabela verdade, como que a gente constrói essa, né, relação da tabela verdade aqui? Ok, então vamos utilizar aqui uma definição trabalhada aqui, apresentada na prova do Tribunal de Contas do Espírito Santo 2012 pela própria CESP, que diz o seguinte, ó, que esse conectivo E aqui, ele só apresentará um valor verdadeiro, ó, se P e Q forem, né, verdadeiros, ou seja, né, as duas relações verdadeiras, ou seja, tem que satisfazer o quê? A ambos, ó, satisfazer os dois. Então, veja, né, a definição bem clara aqui do conectivo E. Ok? Perfeito? Então, o que quer dizer isso aqui? Que essa relação, ela apresenta um único valor verdadeiro. E essa verdade, ela só existe se for 100% verdade. Opa, professor, então esse conectivo é um conectivo exigente, né? Tem que ser 100% verdade para ser verdadeiro.
Exato, perfeito. É o conectivo chamado conectivo exigente, ó. E de exigente. É só você lembrar. E de exigente. Ok? Beleza? Então, 100% verdade. Para ser verdade aqui, a necessidade de ser 100% verdade. Ok, beleza. E a tabela verdade? A tabela verdade aqui, ela terá 4 linhas. Por que 4 linhas? A gente está falando sobre 2 proposições. Ó, proposição P e proposição Q. Beleza, então quer dizer o seguinte, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas. E como que a gente vai distribuir esses valores aqui nessas 4 linhas, professor? Primeiro, as 4 linhas, o que a gente vai fazer? Metade verdadeiro, então, ó, 2 linhas verdade, e as outras 2 linhas, que é a outra metade, valores falsos. Então, metade verdadeiro, metade falso. Na segunda coluna, a gente vai alternar. Então, qual é a metade de 2 aqui? Veja aqui, ó, a gente colocou metade de 4, que foi 2, e 2. E qual é a metade de 2? É 1. Então, ó, dentro dessa primeira metade aqui, a gente redivide novamente. A gente vai ter um valor, né, verdadeiro e outro falso. Na segunda metade também, redivide um valor verdadeiro e um valor falso. Pronto. Ok. E aí, o que a gente aprendeu? Que a gente viu lá na definição, que o conectivo E, ó, só é verdade se apresentar o quê? 100% verdade. Então, ó, tem que ser um conectivo que apresenta 100% verdade. Então, o que a gente tem aqui, ó? Esse 2, na verdade, ele está aqui na interseção. O que quer dizer isso? Que ele é verdadeiro para par. 2 é par aqui? Sim, verdade. 2 é primo? Sim, verdade também. Então, ele é verdadeiro para par, como também é verdadeiro para primo. Então, quer dizer que essa verdade aqui, né, da interseção, esse conectivo E aqui, ela apresenta o quê? 100% verdade, ó. Veja que é verdade para a primeira situação e é verdade para a segunda. Então, a gente tem uma situação aqui que é 100% verdade. Opa, então, essa relação é verdadeira. Se essa relação é verdadeira, quer dizer o seguinte, que as demais relações, elas são todas falsas. Por quê? Veja, o 4, ó. O 4, ele satisfaz ao conjunto par, mas não satisfaz ao primo. Então, ele não é 100% verdade. Ele é verdade para o primeiro, mas não é verdade para o segundo. Para o segundo, ó, ele é falso. Então, por isso que a gente tem uma relação aqui em que o valor lógico aqui vai ser falso, o resultado vai ser falso. Beleza? Agora, se eu pegasse aqui um exemplo, um número aqui 5 como exemplo, tomando 5 como exemplo, veja que esse 5 satisfaz a questão de ser primo, satisfaz, mas não satisfaz a condição de ser par. Então, veja que ele é falso para o primeiro e verdadeiro para o segundo. E aí, é 100% verdade? Não. Então, quer dizer que isso aqui é falso. Ok. Beleza? Agora, se eu pegar uma outra situação aqui, um 9, por exemplo, esse 9, veja que ele não é par e nem primo, ou seja, ele é falso para a relação par e é falso também para a relação primo. Logo, ó, é 100% verdade? Não, professor. Então, quer dizer que isso aqui vai ser o quê? Falso. Então, portanto, veja o seguinte, ó, caso contrário, então, será falso. Ok? Então, ó, o resultado falso aqui, ó, se pelo menos um for falso, veja, o que a gente tem aqui, ó? Pelo menos um falso. Se pelo menos um for falso, o resultado já é falso. Professor, mas se os dois também forem falsos, continua falso. Quer dizer que se é pelo menos um, então 2 já, né, extrapolou mais ainda. Se pelo menos um é falso, piorou. 2 está na situação pior. Então quer dizer que para o resultado ser falso aqui, basta que pelo menos um seja falso. Tranquilo? Beleza? Ok. Então veja o seguinte, ó, qual foi a definição dada lá, apresentada pela banca, que é verdadeiro se P e Q forem verdadeiro, ou seja, quer dizer que a gente tem aqui essa relação, ó, do 100% verdade. A gente tem a relação do 100% verdade. Caso contrário, o que está dizendo aqui, ó? Caso contrário, então quando não tem 100% verdade, vai ser sempre falso, ou seja, satisfaz. Questãozinha, vapt-vupt, para a gente fixar isso aqui. Beleza, vamos nessa então. Olha só, o que diz a questão? A tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e das saídas de um dado no computador, ou seja, verdadeiro ou falso. Ela é a base para a lógica binária, exatamente, verdadeiro ou falso. É a base de todo o cálculo computacional. Pronto. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que corresponde ao resultado da tabela dada. Ó, o que a gente tem de resultado aqui? A gente tem, né,
um único valor verdadeiro. Então, analisando essa coluna aqui, ó, o que a gente observa aqui? Que a gente só tem um valor verdadeiro, ó. Então, ó, para ser verdade, o que a gente precisa? De 100% verdade. Professor, quando é verdade, 100% verdade. Essa regrinha do 100% verdade, da exigência, veja que eu estou dizendo que é um conectivo aqui, ó, exigente. Então, veja. Então, o que temos aqui, ó? E de exigente, conectivo E. Qual é a relação simbólica do conectivo E, professor? É essa aqui, ó. né? O que eu sei com a E? O que facilita? Aqui, ó, para lembrar essa representação do E de exigente, que esse E aqui eu posso colocar um acento que circunflexo, ou seja, chapeuzinho conectivo E. Portanto, isso aparece onde? A alternativa A. Isso aí, show de bola. Só comemorar, ó, broquei. Beleza! E aí, tá gostando do nosso trabalho? Então, ó, deixe o seu like aí e contribua com a gente também, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com aquela pessoa que você gosta, né, que quer que essa informação chegue até ela também, ajude, né, a gente se desenvolver. A gente está ajudando você também, né, em contramão, aí, em contrapartida, poderá também contribuir com a gente. Tranquilo? Isso vai incentivar o nosso trabalho, a gente vai estar postando material novo sempre, né, criando novas formas, novas relações aqui de estudo para você também estar crescendo. Beleza? Tranquilo? É isso aí, bons estudos!